Muito bem, pessoal. A última característica, das mais importantes, que eu separei para vocês é a da historicidade. Sim, os direitos não surgiram inesperadamente no século XXI. Os direitos, eles são frutos da história. Fábio Conder Comparato, que eu acabei até de citar numa bonita frase, tem um livro sobre a história dos direitos humanos. Ele faz uma análise aprofundada no período antes de Cristo, pós-Cristo, na Idade Média, Baixa Idade Média. Nossa, é uma análise extremamente rica. Acho que a gente não precisa dessa densidade para a nossa prova. Eu separei os trechos históricos mais importantes, e a gente vai analisar ainda na aula de hoje. Mas isso para vocês terem uma ideia da dimensão, da magnitude. Os direitos não nascem hoje. Os direitos não surgiram pós-Segunda Guerra Mundial. Os direitos nos acompanham desde sempre. Passaram por momentos mais felizes, né? E por outros momentos duros. Então, os direitos não possuem uma natureza definitiva, pois continuam sendo construídos ao longo da história e estão em constante processo de modificação. Enfrentaram guerras, mortes, lutas, e as gerações dos direitos fundamentais explicam justamente isso. O ganho pontual que os direitos foram recebendo ao longo da história. Gente, prestem atenção. Bobbio escreveu em A Era dos Direitos, quando e como os direitos foram sendo incorporados na história do constitucionalismo. O recorte histórico que o autor fez foi principalmente a partir do século XVII, ou seja, uma vida mais moderna dos direitos humanos na história do constitucionalismo. E o Bobbio, que a gente fez, o que nós vamos, inclusive, apresentar daqui a pouquinho, que é recortar os direitos humanos em gerações. Essa expressão geração ainda é a mais cobrada em prova. Mas alguns autores mais modernos entendem que não é a melhor expressão para apresentar essa natureza histórica dos direitos. Isso por quê? Porque geração daria a noção de substituição. Nós não falamos, geração passada, ultrapassada, geração, né, dos avós, algo que ficou para trás e que foi substituído pela geração atual. Né? Geração nos dá a noção de passado, de presente, de substituição e, para muitos, até mesmo de hierarquia. Então, turma, muitos vêm utilizando a palavra dimensão para se referir, né, ao tema e essa análise histórica de quando e como os direitos foram sendo incorporados na história do constitucionalismo. Em resumo, você pode encontrar na sua prova a expressão geração, que é a mais comum, ou até mesmo a expressão dimensão, que é a que tem sido mais aceita pelos autores modernos. Muito bem, como eu disse a vocês, Bobbio fez alguns recortes históricos. Venham aqui, vamos fazer essa divisão. Os direitos de primeira geração, assim, né, conhecidos, seriam os direitos que reinaram no constitucionalismo nos séculos XVII, XVIII e XIX. Os direitos conhecidos como de segunda geração são direitos mais recentes, pós Primeira Guerra Mundial, início do século XX. Os direitos conhecidos como de terceira geração ou dimensão foram os direitos, né, que floresceram pós a Segunda Guerra Mundial. Pós a Segunda Guerra. Então, meados do século XX. Turma, preste atenção.
Analisando os séculos 17, 18 e 19, Bobbio observou que havia um elemento comum nas declarações de direitos que existiam até então: a defesa das liberdades públicas, civis e políticas. Era um momento da história em que nós estávamos saindo do Estado absolutista para o Estado de direito. E as pessoas queriam inicialmente apenas que as suas liberdades individuais fossem respeitadas. Durante um bom tempo na história, séculos 17, 18 e 19, o indivíduo tinha, na previsão das declarações de direitos e das constituições, a proteção à sua individualidade, ao direito à vida, ao direito à liberdade de ir e vir, ao direito à religião, ao direito à propriedade, nacionalidade, direitos políticos, direitos que não exigem do Estado prestações efetivamente positivas. Reflitam comigo, o que o Estado precisa fazer inicialmente para defender a sua vida? Não te matar. O que o Estado precisa fazer inicialmente para defender a sua propriedade? Não retirar a sua propriedade. O que o Estado precisa fazer inicialmente para proteger o direito fundamental à sua liberdade religiosa? Não escolher a sua religião por você. Então, turma, por isso a primeira geração é conhecida de forma predominante como a geração das liberdades negativas, porque nesse momento da história não se fazia exigências efetivas, não se buscava políticas sociais em termos constitucionais. Olhem só, o que eu coloquei aqui? Os direitos de primeira geração, para alguns autores, inauguram um movimento constitucionalista, fruto dos ideários iluministas do século XVIII, muito embora o século XVII já tenha sido também o século das liberdades, né, de primeira geração. Os direitos defendidos nessa geração cuidam da proteção das liberdades públicas, civis e dos direitos políticos. Nessa fase, o Estado teria um dever de prestação negativa. O Estado teria um dever de prestação negativa, isto é, um dever de nada fazer, a não ser respeitar as liberdades do homem. E aqui, turma, eu coloquei alguns exemplos, não é? Em rol exemplificativo: o direito à vida, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a propriedade, voto, devido processo legal. Vocês vão ver ao longo da aula de hoje algumas das declarações que marcaram essa primeira geração. Eu posso de plano dizer que o Bill of Rights inglês de 1688, a Declaração de Direitos de Virgínia nos Estados Unidos de 1776, a Declaração Francesa de 1789, são alguns, né, dos exemplos de declarações que marcam essa primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais. Ou seja, gente, é a geração das liberdades públicas. O indivíduo acreditava, nesse momento da história, que se tivesse as suas liberdades fundamentais, clássicas, respeitadas, poderia, né, viver com dignidade em sociedade. Só que aos poucos, as diferenças entre as classes sociais, elas se apresentam de forma tão clara. Essa distinção entre quem muito tem e quem nada possui acabaram marcando o final da Primeira Guerra Mundial. E aí, turma, veio um apelo diferente. Em vez de se prosseguir na luta apenas pela igualdade formal, a igualdade perante a lei, se percebeu que a igualdade real é a igualdade que faz algumas diferenças, sim, traz algumas discriminações positivas
para garantir que todas as pessoas possam viver, né, em dignidade. Então, a segunda geração, ela inicia no século XX, no início do século XX. Nós podemos falar da Constituição Mexicana de 1917, que marca a segunda geração de direitos fundamentais. Podemos falar da criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, da Constituição de Weimar, na Alemanha, também do ano de 1919, como alguns textos que marcaram o nascimento dessa proteção, a prestações positivas. O indivíduo começa a exigir, por parte do Estado, os seus direitos sociais. É a geração da saúde, da educação, da alimentação. É a geração do direito dos trabalhadores. Ou seja, turma, é a geração que traz demandas contra o Estado. Saúde não se realiza sozinha. É preciso construir hospital, comprar medicamento, contratar médico. Educação não se realiza sozinha. É preciso construir escolas, contratar professores, comprar merenda escolar, porque criança com fome não aprende, daí por diante. Olha só, o que eu coloquei aqui? Sob a inspiração principal do Tratado de Versalhes, de 1919, pelo qual se definiram as condições de paz entre os aliados e a Alemanha e a criação da Organização Internacional do Trabalho, nasce a denominada segunda dimensão de direitos fundamentais, que traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais, não é? Onde do Estado não mais se exige uma abstenção, mas, ao contrário, impõe-se a sua, né, intervenção. Então, do Estado não se exige, né, do Estado não se exige apenas a abstenção, mas, ao contrário, a sua intervenção ela é exigida. Nesse diapasão, seriam exemplos clássicos desses direitos: o direito à saúde, ao trabalho, à assistência social, à educação e o direito dos trabalhadores. Nós poderíamos aqui, né, acrescentar o direito à moradia, poderíamos acrescentar o direito à assistência à previdência, não é? Direitos que demandam uma atuação mais efetiva, uma prestação positiva por parte do Estado. Nós podemos dizer que a primeira geração é a geração individual. É a geração em que o centro da preocupação está no indivíduo. Na segunda geração, o indivíduo ainda é o centro das preocupações, mas ele também é analisado coletivamente. Então, ele é analisado individualmente, mas também sob a perspectiva coletiva. Muito bem. Veio a Segunda Guerra Mundial. E no final da guerra, aquele sentimento de fraternidade, de solidariedade entre os povos, acabou naturalmente, não é, surgindo. Então, turma, essa é a geração marcada por esse movimento pós-Segunda Guerra Mundial. A ideia de todos darem as mãos, né? A ideia de se preocupar com a coletividade, com os direitos de todos, acabou sendo desenvolvida. Olha só, marcada pelo espírito de fraternidade ou, né, de solidariedade entre os povos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a terceira geração representa a evolução dos direitos fundamentais para alcançar e proteger aqueles direitos decorrentes de uma sociedade já modernamente organizada, que se encontra envolvida em relações de diversas naturezas, especialmente aquelas relativas à industrialização, à densa urbanização. E aí, gente, são direitos dessa terceira dimensão. O direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito à comunicação,
o direito à autodeterminação entre os povos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Alguns autores dizem que a primeira declaração de direitos fundamentais, não é? A marcar claramente, expressamente, a fraternidade, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente de 1948, pós, né, a Segunda Guerra Mundial. Turma, no Brasil, nós também fomos, né, garantindo os direitos aos poucos. As nossas duas primeiras constituições, a do Império, de 1824, e a da República, de 1891, só garantiam direitos e liberdades de primeira geração. A primeira Constituição Social que o Brasil teve foi a de 1934. E a gente pode dizer que em 1946, né, nós começamos a desenvolver a proteção aos direitos difusos. Mas, de verdade, né, os direitos difusos de terceira geração nunca encontraram tanto espaço constitucional como na atual Constituição. Nenhuma Constituição brasileira, turma, conseguiu proteger tanto o meio ambiente como a nossa atual Constituição, como exemplo. Muito bem, então nós falamos sobre as clássicas, as gerações ou dimensões tradicionais. Mas a doutrina evolui, o pensamento jurídico não parou na terceira geração. Muitos autores começaram a falar sobre os novos direitos. Daí surgiram também os direitos de quarta, de quinta e até mesmo de sexta geração. Muito bem. A quarta geração, para alguns autores, é a geração motivada pela globalização, pela pós-modernidade. É a geração que vem defender, né, também a proteção aos avanços na ciência, aos avanços na tecnologia. Então, avanços na ciência, avanços na tecnologia. O biodireito também fica aqui, né, protegido. É a geração da proteção à fertilização in vitro, ao projeto Genoma, as cirurgias de mudança de sexo. É a geração que traz as primeiras novidades, né? Os avanços na seara tecnológica, a internet, a cibernética, os avanços, né, na medicina. Ou seja, é a geração, né, da globalização. E aí, turma, alguns autores vão além e falam também de uma quinta geração. Para Paulo Bonavides, a quinta geração é uma geração mais moderna, é uma geração, né, do século XXI, é uma geração que traz a necessidade de que se preserve a paz mundial. O século anterior foi um século que abrigou duas grandes e graves guerras. O século XXI tem um compromisso com a paz. Os Estados soberanos devem se unir para evitar a guerra, para defender, né, um século mais em paz para toda a humanidade. Eu também já li que alguns autores sustentam que a compaixão seria um ideário de quinta geração. Compaixão, segundo Rousseau, não é ter pena de ninguém, mas é se colocar no lugar do outro e sentir a sua dor.
é se tornar talvez um pouco mais humano. Então, bonito, né? A visão de compaixão como sendo, né, também parte desse cenário da quinta geração. E a sexta geração protege a água, é a geração da água potável. É a constatação de que hoje nós sabemos que a água não é mais um recurso, né, inesgotável, como já se pensou no passado. A água potável está em falta, é mal distribuída em boa parte do mundo. Então, a sexta geração viria nesse sentido, uma geração mais atual, preservando a água potável no mundo. Não esqueçam, não há hierarquia entre as gerações. Não há uma geração mais importante do que a outra. Todas, né, têm a sua contribuição para a história dos direitos humanos e todas ainda enfrentam desafios. Apesar de o direito à vida ter sido garantido há muitos séculos, nós sabemos que a vida ainda enfrenta, né, dificuldades, que não é fácil viver e que nem todos vivem com a dignidade necessária. Então, turma, os desafios são inúmeros com relação a qualquer uma dessas gerações. E elas se integram numa relação de complementação. A Flávia Piovesan e o Antônio Cansado Trindade, que também é um grande nome no cenário dos direitos humanos, fazem uma crítica a essa divisão dos direitos em gerações. Para esses autores, a natureza fragmentada dessa apresentação dos direitos acabou fragmentando também a sua prestação. Não são raras as petições com relação a medicamentos que estão faltando nos postos de saúde, o Estado mencionar que ele tem obrigações com relação aos direitos de primeira geração, mas não de segunda, porque os de segunda dependem o quê? Isso, do que é possível, do que é economicamente viável. Então, esses dois autores são alguns dos críticos a essa divisão dos direitos fundamentais em fatias, não é? É como se o corpo humano não pudesse ser dividido dessa forma e os nossos direitos também não. Em que pese existirem críticas sobre essa divisão fragmentada na apresentação dos direitos, essa classificação ela é importantíssima e pode vir a ser explorada na prova de vocês. Enquanto a primeira geração é a que cuida do indivíduo, a segunda do indivíduo e da coletividade, a terceira geração é a geração da coletividade, é a geração da proteção aos direitos difusos. Muito bem. Eu disse a vocês que o Fábio Conder Comparado tem, né, uma obra muito importante sobre a afirmação histórica dos direitos humanos e, com base nela, eu montei essa nossa parte de aula. Ele analisa, como disse, os direitos humanos numa passagem bem antiga. Eu acho que para a nossa prova, tendo em vista os concursos anteriores, o que é cobrado nos concursos em direitos humanos, nós precisamos ter como marco a Magna Carta da Inglaterra de 1215. E foi por isso, né, que eu a trouxe aqui logo para o início dessa nossa análise histórica. Vem aqui comigo. Olha só, a Magna Carta, a Carta Magna Libertatum, né, de 1215. Prestem bastante atenção aqui. Essa Magna Carta, gente, ela surgiu de um pacto que o rei João Sem Terra fez com os seus súditos. E essa Magna Carta trazia uma série, né, de reivindicações. Dizem que o rei João Sem Terra ele até se, né, arrependeu tempos depois, né, de já firmada a Magna Carta, mas o fato é
que ela continua sendo um principal marco histórico dos direitos humanos, porque foi o primeiro documento histórico, não é, de uma época um pouco mais recente, que trouxe a preservação das liberdades públicas. É um documento que apresenta os direitos de primeira geração. Mas a Magna Carta ela foi escrita em latim, a língua dos cultos, a língua dos nobres. Então, o povo, os grandes destinatários desses direitos, não acessaram, né, a Magna Carta logo no início. Ela só foi, né, traduzida para o inglês muito tempo depois. O que eu trouxe aqui para vocês? Algumas principais disposições. Flávio, eu preciso ler a Magna Carta toda? Não, mas você precisa saber quais são as principais marcas que a Magna Carta nos deixou até hoje. Quais são os principais legados para os direitos humanos. Vamos lá. Olha só. Quais são as principais disposições apresentadas na Magna Carta? Ela lança as bases, não é, do tribunal do júri, bem como, gente, o do paralelismo necessário entre os delitos e as penas. O respeito à propriedade privada contra os confiscos ou requisições decretados abusivamente pelo soberano, seus oficiais. E aqui é um carimbo muito, muito interessante. Nasce o princípio do devido processo legal, ao estabelecer que os homens livres devem ser julgados pelos seus pares e de acordo com a lei da terra. Bem, aqui é o princípio do devido processo legal processual. A visão de que é preciso ter, não é, um juiz natural, de que não devem se admitir provas ilícitas, as pessoas devem acessar o advogado, devem ter direito à ampla defesa e contraditório. É o devido processo legal processual, o due process of law. Também, né, a Magna Carta trouxe as sementes da defesa da liberdade de ingresso e saída do país, bem como a livre locomoção, né, dentro das suas fronteiras. Então, né, a defesa da liberdade de ir e vir. Mas no direito inglês, essa defesa da liberdade de locomoção, ela restou muito bem consagrada, um bom tempo depois, com o Habeas Corpus Act, lá do século XVII, também uma lei em defesa dos direitos de primeira geração. E aqui o que nós temos como principais destaques? A lei surgiu, gente, a lei surgiu para efetivar regras processuais para a defesa em juízo do direito de ir e vir, e mais do que isso, tornou-se a matriz de todas as outras ações. O habeas corpus acabou sendo a semente, né, para impulsionar o nascimento do mandado de segurança, da ação de habeas data, ou seja, né, dos demais direitos, remédios constitucionais. Muito bem, também do direito inglês, nós temos o Bill of Rights, a Declaração de Direito Inglesa de 1689, um documento importantíssimo, trazendo também direitos de primeira geração. E como essa declaração de direitos precisa de uma atenção bem especial, né? No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. E nesses segundinhos que faltam para fechar o bloco 2, uma observação muito importante, minha gente. Anotem, não fiquem só assistindo. Uma nota que seja, você vai formando o seu caderno e antes do próximo encontro você vai reler o que escreveu sobre a aula de hoje. Isso vai ajudar, né, a concatenar as ideias. Volto já já, não saiam daí não.